Nesse vídeo eu vou te passar todos os cuidados que você deve ter com a sua peça. Você vai receber uma base oval como essa, tá? E sempre que você não estiver utilizando, é muito indicado que você deixe a sua peça repousando nessa base, porque a curvatura vai impedir, né, que ela se deforme, porque se você deixar ela em qualquer lugar assim, toda torta, em algum momento ela vai se deformar. Tá? E outra indicação é que você armazene num local que não tenha incidência direta de sol, tá? Para não ficar pegando o sol em cima da peça e evitar também deixar em local muito fechado, deixar a peça abafada. O segundo ponto é sobre a orientação dos fios. Você vai receber a peça, né, com o direcionamento dos fios de alguma forma, tá? Porque para finalizar, eu preciso deixar de algum jeito. Então, eu finalizei a peça da forma como você recebeu, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa mudar toda a orientação, tá? Supondo que você não goste, né, da repartição no meio, o que você vai precisar fazer é lavar a sua peça ou molhar e repartir, né, da forma da sua preferência, supondo que seja aqui. Tá? E aí o que vai acontecer é exatamente isso. Ela vai ter uma resistência e querer voltar para o lugar de origem, mas isso é passageiro, tá? É só você lavar algumas vezes e deixar ela repartida da forma como você prefere, que ela vai acostumar, tá? Se ela tiver muito resistente, o que você pode fazer é lavar e com uma presilha você coloca aqui para amassar o fio, mais para cá. Assim, tá? E deixa secar. Umas 2 vezes que você fizer isso, o fio já vai acostumar e vai perder a resistência de querer voltar, tá? Isso serve não só para a parte frontal, mas com qualquer área da peça, supondo que você não goste de deixar repartido ao meio até aqui atrás, né? Que você queira manter ou a peça com direcionamento assim, sem marcação, né? Vamos supor assim, tá? O que você vai fazer é a mesma coisa, é lavar, pentear e deixar secar dessa forma, certo? Um outro detalhe é que é muito comum que os fios, no primeiro momento, sejam um pouco endurecidos, né? Tem essa resistência. Mas assim, em toda a peça é questão só de tempo, é de você ir lavando, que o fio vai se soltando, vai ficando mais maleável e você vai conseguir jogar mais, brincar mais. Então ela tá nessa forma um pouco endurecida, né, enrijecida, mas é questão de lavar e usar que ela vai se soltando. Pode ser até que você encontre alguns resíduos de cola, tá? Porque normalmente eu não consigo tirar tudo da primeira vez, então ela vai saindo aos poucos. Então, né, com o tempo e usando, os fios vão se assentando e a peça vai ficar mais do seu gosto. E caso aconteça que alguns fios caiam, é muito comum nas primeiras lavagens, porque durante a confecção nem todos os fios ficam muito presos, né, bem presos. Alguns ficam só na pontinha, então eles seguram ele durante um tempo e depois você usando ou penteando, eles acabam se soltando, tá? Mas isso é a minoria, são poucos fios, né, que isso acontece. Então, nas primeiras lavagens ou nas primeiras vezes que você for pentear, pode ser que eles soltem, tá? É comum, mas depois de umas 3 lavagens você já vai ver que vai parar e vai estabilizar e vai segurar bem, tá? Então, imagino só quando a peça estiver passando de 2, 3 anos, que aí começa a soltar, porque a micropele, né, tem uma vida útil, né? É um material de certa forma resistente, porém, né, não é um material, um silicone, né, que usa para vedar essas coisas, que é um material muito mais resistente que dura anos, né? Então, assim, por ser um material que a gente vai usar no couro cabeludo, né, na pele, não é um silicone convencional. Então, é um material um pouco mais delicado. Então, a vida útil dele não é de anos. Então, assim, eu considero, né, como eu estou um pouco ainda nova, né, na minha área, a experiência que eu tenho até hoje de peças que têm por volta de 2, 3 anos e que ainda são utilizadas, estão boas, ainda em boas condições, mas eu, por hora, não sei exatamente a duração. Mas acredito que em algum momento, quando a peça começar a deteriorar, os fios começam a cair de fato com mais frequência, mas isso vai demorar bastante tempo. Um outro detalhe é a quantidade de presilhas, né? Eu tô tomando essa aqui como exemplo, só para explicar. Nessa peça eu coloquei esse número de presilhas, tá? Isso varia de acordo com o formato da peça de cada uma e com o volume natural de cada uma. Às vezes eu sinto necessidade de colocar mais ou menos presilhas, tá? Isso é individual. Mas supondo, né, que você recebeu dessa forma
E aí você sente que não precisa usar essa presilha aqui frontal. Então, o que você vai fazer? Durante um tempo você vai usar as laterais e até você se sentir segura de que de fato essa aqui não vai ser utilizada. Se isso, né, quando isso acontecer, você vai simplesmente, como ela é costurada, você vai simplesmente cortar, né, a linha e soltar a presilha, tá bom? Então, assim, não tem essa obrigação de usar todas as presilhas, tá? Você vai usar o que você considerar necessário. Agora, sobre o volume, o que acontece? Normalmente, as clientes tendem, né, a ver as peças e já se imaginam com aquele volume que você está vendo aqui, como se o seu volume total fosse esse aqui, tá? E na realidade não é, isso é uma ilusão, porque você, por mais que você não tenha muito volume, você tem algum volume. Então, esse volume vai se sobrepor ao seu. Então, às vezes, quando eu mostro, a cliente tende a falar, mas eu acho que tem pouco cabelo. E aí, quando ela coloca e vê o volume, né, adicionado ao seu, às vezes algumas acham que está em excesso, tá? Isso pode ser real, pode de fato estar em excesso, como já aconteceu, né? Uma cliente me enviou de volta para eu tirar alguns fios, mas o que acontece também é aquele impacto, primeiro impacto, né, que você provavelmente, né, se não estiver usando já uma peça, você tá muito tempo sem, né, nenhuma peça, sem usar, vendo o seu cabelo muito ralo, quando você coloca, tem um impacto muito grande, tá? Mas muitas vezes esse é só o primeiro impacto. Depois de algum tempo, né, uma semana, assim, você, às vezes até menos, você já começa, né, se acostumar com aquele volume e já considera o volume ideal. Então, assim, caso você tenha, coloque a sua peça e fique, nossa, é muito cabelo, eu oriento que no primeiro momento a gente não tire o volume, tá? Porque você pode se arrepender depois, aí não tem como voltar atrás. Quer dizer, até tem, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a primeira orientação é que se você tá achando muito volume, você use uma presilha, né? Não precisa ser dessa, pode ser uma bonitinha. E aí você puxa, né, o cabelo da prótese um pouquinho para trás, prenda para diminuir o volume aqui na frente, até você ir se acostumando. Tá? Então, assim, mas caso aconteça depois de uma semana, você falar, não, eu ainda acho que é muito volume, tem como tirar e você faz contato comigo e fala, Melina, queria tirar um pouco de volume. E aí você pode me mandar a peça se você não tiver segurança, ou senão eu posso te mostrar como tirar e você pode tirar em casa mesmo, é algo simples, tá? Mas dá para resolver. E se for no caso também de colocar mais, é possível também, mas o que acontece? Como a peça já está finalizada, se eu começo a colocar mais volume, o que vai acontecer? Eu vou ter que aumentar, né, o produto, vou ter que finalizar de novo, ou seja, ela vai engrossar. Então não vai ficar uma peça fininha, vai ficar uma peça mais grosseira, mas é possível também. Agora é um assunto delicado, a colocação. Eu vou te mandar um vídeo, né, com a colocação do tipo de peça que você utiliza, né, porque como eu tenho alguns tipos, eu tenho vídeos diferentes para cada tipo de peça, né, então eu vou mandar um vídeo separado. Mas uma orientação que serve para todo mundo, que é o seguinte, eu costumo fazer uma analogia, né, sobre a colocação, né, da peça com cozinhar, ou se você, por exemplo, não cozinha, mas dirige, por exemplo, né, ou qualquer outra atividade que você se recorde que a primeira vez que você tentou, você achou que seria incrível e aí foi um fracasso, ou foi horrível, enfim, eu vou dizer que isso pode acontecer, tá? Não é para todo mundo, porque isso é muito individual. Tem mulheres que têm muita facilidade, né? Tem muita agilidade, então pega ali na primeira vez, já coloca e foi, tá lindo, né? Às vezes tem um pouquinho só de dificuldade, mas tem algumas que têm um pouco mais de dificuldade, tá? E outras ainda que têm muita dificuldade. Mas independente de qual seja o seu caso, eu te garanto, eu dou a minha palavra que você vai conseguir colocar. E olha que a minha palavra é o meu bem mais precioso. E eu estou te dando a minha palavra que você vai conseguir colocar, tá? E aí, eu só peço o seguinte, que você assista o vídeo da colocação, né? E aí, se você tiver muita dificuldade, você respira fundo, com muito amor, acalme-se e fale tudo bem. É uma coisa nova, é a primeira vez que eu tento. Como cozinhar, aí você se lembra de algo que você começou, que hoje você já faz muito bem, que você começou e no início teve muita dificuldade, e se lembre disso, tá? E seja gentil consigo mesma, respire fundo e fala, tá tudo bem. Eu tenho até 3 semanas, que é o prazo que eu costumo dar, tá? Então, assim, se você tiver um pouco de dificuldade, pode ter certeza, tente todos os dias, tá? Com calma, com tranquilidade, tente todos os dias.
E eu te garanto que no final da primeira semana, se você parar para pensar, você vai, por mais que você ainda esteja com dificuldade, você vai pensar assim: nossa, mas já está bem diferente da minha primeira tentativa, então eu vou continuar. E assim você continua, e no final da segunda semana, você já vai falar: nossa, que diferença! Ainda não tá fácil, mas que diferença! E no final da terceira semana, você vai falar: nossa, eu consegui. Ainda não é tão fácil, não consigo fazer muito rápido, mas eu já consegui. Então, não desista, é sim para todo mundo, tá? Todo mundo tem essa capacidade, não é tão difícil, é só a questão que é muito diferente, é algo que, né, se você nunca usou, provavelmente você só não está habituada, mas é questão de prática, tá bom?